Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem C. Hoje a gente vai estudar os operadores lógicos. Ele serve para avaliar um conjunto de proposições, ou como verdadeiro ou como falso. Ok? Eu já vou pedir para todo mundo se inscrever no canal e ativar as notificações e para deixar o like no vídeo, que isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Também tem um link na descrição com o nosso Apoia-se, e você pode ser apoiador do canal por apenas R$5 por mês. Como é que funcionam os operadores lógicos? Vou só aumentar aqui. Eu tenho 3 tipos de operadores lógicos. Esse e-comercial, ele é o operador AND, e representa o e lógico. Esse e lógico vai funcionar assim. Ele vai ser verdadeiro, vai retornar verdadeiro, se a proposição da esquerda for avaliada como verdadeira, e a proposição da direita também for avaliada como verdadeira. Se uma das proposições for falsa, ou as duas forem falsas, ele retorna falso. O segundo operador é o operador barra vertical, que é o nosso ou lógico. Ele vai retornar verdadeiro se uma das proposições for verdadeira, ou se as duas forem verdadeiras. Se as duas proposições forem avaliadas como falsa, a proposição que está à esquerda do operador e a proposição que está à direita do operador, se ambas forem falsas, ele retornará falso. Ok? E, por último, o operador de negação. Ele vai retornar falso, se a condição for verdadeira, e verdadeiro se a condição for falsa. Ok? Ele faz a negação lógica da condição que ele está avaliando. Aí, aqui abaixo eu fiz alguns exemplos em linguagem C, para que a gente possa estudar esses operadores. Aqui a gente vai utilizar a printf para exibir uma string retornada aqui pelo nosso operador ternário, que a gente já estudou na aula passada. Esse operador ele vai retornar a string verdadeiro, se a condição for avaliada como verdadeiro, e falso se a condição for falsa. E aqui eu tenho 4 condicionais. Ok? A primeira condição é 1 é maior ou igual a 1. Essa condição ela é, obviamente, verdadeira. Aí eu tenho o meu operador AND, e comercial. E do lado direito eu vou ter 1 é menor ou igual a 9. 1 é menor do que 9. Então, essa condicional também é verdadeira. Se ambas as condicionais são verdadeiras, o que o nosso operador AND retorna? Retorna verdadeiro. Então, essa condicional da avaliação das duas condicionais a partir do operador AND é verdadeira. Então, eu vou ter o valor verdadeiro sendo retornado para a minha string da minha printf. Por isso, o primeiro valor exibido aqui é verdadeiro. A segunda condicional. 1 é diferente de 1. Obviamente, 1 é igual a 1. Então, essa primeira condicional é falsa. Eu poderia parar por aqui, porque para o operador AND, basta que uma das condicionais seja avaliada como falsa para ele retornar falso. Então, esse AND já vai retornar falso. Mas vamos avaliar a condicional da direita. 1 é menor do que 9 é obviamente verdadeiro. Então, essa condicional da direita é verdadeiro. Porém, o AND ele precisa que as duas condicionais sejam verdadeiras para ele retornar verdadeiro. Como essa da esquerda é falsa, ele retornou o segundo valor aqui, falso. A próxima condicional. 1 é igual a 1. Isso é verdadeiro. Porém, a condicional da esquerda, 10 é menor ou igual a 9, é falsa. Então, aqui o operador AND irá retornar falso. E por último, 1 é maior do que 1, falso. 1 é igual a 9, falso também. Então, ambas são falsas, o operador AND também retorna falso. Ok? Vocês podem utilizar esse código, criar um programa em linguagem C e utilizar esse código para ficar treinando os operadores lógicos e, ou e negação. Aqui tem mais alguns exemplos, no caso agora o exemplo sobre o operador ou lógico, ok? Que essas são essas duas barras verticais. A lógica do programa é exatamente igual. A diferença é que a gente trocou de operador. Ao invés do e lógico, a gente está utilizando o ou lógico. Lembrando que para o ou lógico basta que uma das proposições seja considerada verdadeira para que ele retorne verdadeiro também. Então aqui, 1 é maior ou igual a 1. 1 é igual a 1. Então essa proposição da esquerda é verdadeira.
1 é menor ou igual a 9, 1 é menor do que 9, também é verdadeiro. Então, ambas são verdadeiras, o operador OU retornou verdadeiro. Aqui 1 é diferente de 1, isso é obviamente falso, porém a condição da esquerda 1 é menor do que 9. Então ela é verdadeira, porque basta que uma das duas seja verdadeira para, né, o operador OU retornar verdadeiro. A outra, 1 é igual a 1, isso aqui já é verdadeiro. 10 é menor ou igual a 9, isso aqui é obviamente falso. Porém, como essa proposição é verdadeira, ele retornou verdadeiro. E por último, 1 é maior do que 1, isso é falso. 1 é igual a 9, isso é falso também. Como ambas são falsas, o operador OU retornou falso. Ok? Por último, a gente tem o operador de negação, né? Aqui eu coloquei a primeira proposição, 1 é maior ou igual a 1, ela é verdadeira, porém o que o operador de negação faz é retornar falso se a proposição é verdadeira. Então, como essa proposição é verdadeira aqui, essa condicional é verdadeira, ele retorna falso. Aqui 1 é diferente de 1, isso é obviamente falso, porém o operador de negação, o que ele faz? Ele retorna verdadeiro se a condição for falsa. Ok? E assim a gente estudou as avaliações, né, e como funcionam esses três operadores lógicos. Isto nos permite, né, utilizando esse resultado das aplicações dos operadores lógicos, apresentar estes resultados em uma tabela verdade, que é uma tabela que relaciona todas as avaliações possíveis, né, utilizando esses operadores. Só aumentar aqui um pouco. Como é que funciona essa tabela verdade? Essa tabela verdade funciona assim. As linhas representam o lado esquerdo, né, a condicional que está à esquerda do operador. As colunas representam a condicional que está à direita do operador. Então, se à esquerda do operador elógico eu tiver verdadeiro, e à direita eu tiver verdadeiro também, o resultado que eu vou ter é o resultado verdadeiro. Ok? Se eu tiver falso à esquerda do operador AND e verdadeiro do lado direito, eu vou retornar falso. E assim eu posso avaliar todos os resultados possíveis que vão estar descritos aqui nessa tabela. Ok? Eu vou ter uma tabela semelhante para o operador OU. Né? Aqui, no caso, se for verdadeiro à esquerda e verdadeiro à direita, eu vou ter verdadeiro. E eu posso ir avaliando cada uma das linhas e colunas dessa tabela. Por último, o nosso operador de negação, que retorna falso se, né, ele for a condicional que ele estiver avaliando for verdadeira, e ele retorna verdadeiro se a condicional for falsa. Por último, vale mencionar que esses operadores lógicos, o E e o OU lógico, eles são operadores binários, ou seja, eles precisam de duas condições, uma à esquerda e outra à direita, né? Enquanto o operador de negação, né, representado pelo nosso ponto de exclamação, é um operador unário. Ele avalia apenas uma condição. Ok? Abaixo tem um resumo desses operadores, para a gente não precisar ter que decorar toda aquela tabela verdade. Né? É um resumo bastante simplificado sobre como esses operadores funcionam. O E ele vai retornar verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. Caso contrário, ele retorna falso. Então, se uma dessas condições eu avaliar como falsa, ele já vai retornar falso. Ele só retorna verdadeiro se ambas forem verdadeiras. O OU ele precisa que apenas uma das condições seja verdadeira. Né? Ele só vai retornar falso se ambas forem falsas. E o operador, né, de negação, ele vai inverter, né, o valor da condicional. Ele retorna verdade se a condicional for falsa e falso se ela for verdadeira. Ok? Aqui tem também uma tabela de precedência para esses operadores, que eu posso utilizar mais de um operador para formar uma condicional ainda mais complexa. Esses operadores que estão acima têm maior precedência, os operadores que estão abaixo têm a menor precedência. Então eu vou primeiro avaliar esses operadores aqui, né, menor que, menor ou igual, maior ou maior ou igual, e aí eu vou descendo, né, na minha hierarquia dos operadores. Perceba aqui que o operador AND, né, ele tem precedência sobre o operador OU. Por último, a gente tem aqui um exemplo justamente mostrando essa relação de precedência entre os operadores. Aqui eu declarei uma variável x igual a 1, okay? E
uma variável y também igual a 1. Aqui eu vou exibir a condicional que eu quero avaliar. É uma condicional que utiliza tanto o ou lógico quanto o e lógico. E tem 3 condicionais aqui entre esses 2 operadores. E aqui eu vou substituir %s pelo valor ou verdadeiro ou falso. Exatamente como a gente fez anteriormente. A diferença é que agora a nossa condicional ficou um pouco mais complicada. Então o que a gente vai fazer é dividir essa condicional em 3 e avaliar cada uma das condicionais, depois avaliar os operadores lógicos. Tá? Aqui abaixo eu faço isso nessa printf. Primeiro eu vou avaliar x diferente de 10. Obviamente x é diferente de 10, x é 1, né? Isso é diferente de 10. Então essa primeira parte da minha condicional é verdadeira. Então x diferente de 10 é verdadeiro. A próxima é avaliar se y é maior do que 1. Obviamente isso é falso porque y é igual a 1. Então esse segundo aqui, né, esse segundo printf tem que exibir a palavra falso. Por último aqui, y é menor do que 10. Obviamente y é menor do que 10. Y é igual a 1 e 1 é menor do que 10. Então essa última vai ser verdadeira. Então vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Que é justamente o que a gente está vendo exibido aqui no nosso resultado. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá? E essa condicional complexa aqui, ela vai ser avaliada como verdadeira. Agora vamos ver esta condicional, passo a passo. Essa primeira aqui é verdadeira, essa segunda aqui é falsa, e essa terceira condicional, ela é verdadeira. Quem é que tem precedência aqui? Vamos lá na nossa tabela dos operadores, a gente vê que o operador e ele tem precedência sobre o operador ou. Ok? Isso significa que eu vou ter que avaliar primeiro as condicionais do operador e depois as condicionais do operador ou. Então aqui eu tenho isso aqui é falso, y não é maior do que 1, e essa que está do lado direito é verdadeiro, y é menor do que 10. Ok? Só que para o operador e, eu preciso que ambas sejam verdadeiras para que ele retorne verdadeiro. Como a da esquerda é falsa, né, o resultado aqui retornado por essa parte da minha condicional vai ser falso. Então o que está à direita do meu ou lógico aqui é falso. O que está à esquerda é verdadeiro, a gente já avaliou como verdadeiro. Para o ou lógico, eu preciso somente que um dos lados, né, seja avaliado como verdadeiro para que ele retorne verdadeiro. Então aqui, como esse x diferente de 10 é verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Que é exatamente o que a gente tem aqui, né, no último resultado exibido com a nossa printf. Eu tenho a primeira proposição sendo avaliada como verdadeira, a do meio sendo avaliada como falsa, que é o que está aqui, e a do lado direito sendo avaliada como verdadeira. Se eu estou trabalhando com um e lógico, se uma das condicionais é falsa, então isso aqui tudo é falso. Ok? O que está do lado direito aqui é falso. Porém, como o que está do lado esquerdo é verdadeiro, o ou lógico retorna para mim verdadeiro. Então a avaliação desta condicional complicada aqui é verdadeiro. Ok? Eu sugiro que vocês tentem pegar esse programa e tentar acompanhar passo a passo cada uma das avaliações das condicionais, né? Utilizar outros valores de x e de y. Ele já está pronto para retornar, né, os valores lógicos com essa printf e tentar ver se vocês conseguem compreender o porquê essa condicional ela foi avaliada ou como verdadeira ou como falsa. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, utilizem também a nossa tabela de precedência aqui dos operadores e as tabelas verdades dos operadores, para facilitar na hora de fazer as avaliações. Ok? A gente vai ter mais exercícios e mais aulas sobre esses operadores. Isso a gente vai utilizar, né, no nosso dia a dia de programador, em diferentes linguagens, não só a linguagem C. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.